bem-vindos e bem-vindas ao Simplificando Política, onde traduzimos conceitos e teorias da ciência política para aproximá-los do nosso dia a dia. Eu sou o Guilherme Simões Lopes, sou discente de Ciências Sociais e Licenciatura aqui da UFPEL, e no episódio de hoje nós vamos conversar com um convidado especial sobre as políticas de memória e também abordar a vitória do filme Ainda Estou Aqui no Oscar de 2025. Ao meu lado está o professor Carlos Arthur Galo, que é doutor em Ciência da Política, professor do Departamento de Sociologia e Política da UFPEL e da pós-graduação em Ciência Política também da UFPEL. O professor Carlos é membro da ABCP, Associação Brasileira de Ciência Política, da ALA-CIP, Associação Latino-Americana de Ciência Política. É colunista do site História da Ditadura, coordenador do Núcleo de Pesquisa sobre Políticas de Memória e também é integrante da Comissão de Altos Estudos do Centro de Referência das Lutas no Brasil, Memórias Reveladas. Então nós vamos começar com algumas perguntinhas, um bate-bola bem rápido. A primeira pergunta seria: o senhor é um grande estudioso sobre a ditadura militar brasileira e, sobretudo, sobre as políticas de memória. Você poderia esclarecer para a gente o que são as políticas de memória? Bom, primeiramente queria agradecer o convite de vocês para fazer parte do Simplificando Política e respondendo a pergunta, de uma maneira um pouco mais sintética, as políticas de memória podem ser traduzidas de uma maneira mais simples, em todas as medidas que um Estado ele vai implementar para lidar com o seu passado autoritário. E daí isso abrange todas as medidas de reparação, sobretudo para vítimas de um período de ditadura, ou para um período onde há um conflito político em larga escala, uma guerra civil, pensando em outros contextos, que não é o caso brasileiro, E então, assim, de uma maneira mais objetiva, as políticas de memória são qualquer medida que o Estado cria para reparar as vítimas desses períodos, para lidar com o passado e para também resgatar, às vezes, a memória que ficou impossibilitada por causa de uma ruptura, de uma ditadura ou algo semelhante. A gente poderia dizer, assim, dando exemplos, que políticas de memória podem ser visualizadas com leis de reparação, concedendo uma pensão para vítimas da ditadura, ou outras medidas reparatórias também que envolvem, por exemplo, pagamento de uma prestação única, como uma indenização, cotas nas universidades, como aconteceu em alguns países, para filhos de vítimas da ditadura, comissões da verdade, que são algo muito recorrente nos últimos anos, ou outras comissões que estão encarregadas de resgatar o que aconteceu no período e, sobretudo, esse resgate da memória com a intenção, com o objetivo de que algo semelhante não se repita. E daí, nesse sentido, também uma outra política de memória que é muito comum é construir ou estabelecer lugares de memória, como um museu, ou às vezes um memorial, um monumento que sirva de homenagem às vítimas, mas que também sirva como uma sinalização pública daquilo que aconteceu. Até uma espécie de antídoto para que a gente não volte a repetir períodos ditatoriais. Exatamente, que a gente fala que a ideia da não repetição, que é uma dos pilares, assim, a memória, verdade e justiça, com vistas à não repetição. Muito obrigado. Qual é a reflexão da arte com a mobilização da sociedade, divulgação e incentivo à reflexão sobre os períodos político-autoritários e ditatoriais? Bom, a arte, eu diria que por si só, ela sempre serve como um mecanismo, assim, até um canal transmissor de mensagens para a população, seja em tempos de autoritarismo ou em tempos de democracia, como a gente está vivendo hoje. Apesar de todos os problemas da democracia, ainda vivemos numa, E a gente poderia dizer que a arte, ela sempre cumpre esse papel, de passar alguma mensagem, um recado, às vezes uma crítica, às vezes também a própria essa ironia que uma música pode trazer, um filme, a literatura. Então a arte, ela por si só sempre serve para isso. Mas num contexto assim de ditadura ou de pós-ditadura, ela tem um papel assim crucial, eu diria, sobretudo para as novas gerações. Porque através da arte a gente consegue às vezes diminuir esse hiato que separa a geração que viveu sobre o autoritarismo e a geração que ou ela não viveu ou ela não consegue lembrar porque era muito pequena, era recém-nascido. A gente pode pensar, por exemplo, agora está se completando os 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial. Tem muito disso, assim, desse entrelaçamento, do uso da arte para rememorar os acontecimentos do genocídio que foi praticado contra os judeus, ciganos, durante a Segunda Guerra.
E a gente pode pensar, tem os filmes, o teatro, a literatura, tem as HQs também, que são uma forma, eu acho, de dialogar com uma população mais jovem, né? E a gente vê isso sendo hoje também feito para outros contextos, né? Claro, estou pensando no caso do Holocausto, que eu acho que é uma das grandes tragédias do século XX. Mas isso também serviu de exemplo, né? Para pensar nessa transposição da arte, lidando com a política, com a memória, né? Num contexto mais passado-presente nosso, né? No contexto latino-americano. Com certeza. E por fim, gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a importância da vitória do filme, Ainda Estou Aqui, para as políticas de memória sobre a ditadura militar brasileira. Bom, né, o fenômeno assim, do Ainda Estou Aqui, eu acho que ele vai reverberar, né, por bastante tempo. A gente está ainda, eu acho que todo mundo muito contente com a premiação. E mesmo com a Fernanda Torres não sendo contemplada com o Oscar, né, eu acho que todo mundo ficou muito comovido com tudo. Porque de fato é um filme que ele conseguiu, eu acho que fazer essa conexão, né, emocional mesmo, entre as novas gerações e as gerações antigas, né, porque por muito tempo eu ouvi de vítimas da ditadura que nós não tínhamos um filme como eles têm na Argentina, né, a História Oficial, que foi o primeiro Oscar também da Argentina lá nos anos 80, nós não tínhamos um filme assim, embora tenha filmes, obviamente, tem Marighella, tem o filme dos anos 90, né, aquele O Que é Ex-Companheiro, mas eles não conseguiram fazer essa conexão e gerar essa empatia que agora eu Ainda Estou Aqui conseguiu. Então eu acho que o primeiro elemento assim, para pensar no filme é isso, ele conseguiu romper uma bolha e ele conseguiu esse efeito de transbordamento. Claro, muito se deve também à qualidade do filme, né, e às artistas, né? A Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro, né, são as nossas, digamos assim, agora as nossas divas, né, da cultura pop, né, da cultura pop brasileira. Então, assim, as duas conseguiram também, eu acho, aproximar o público, sensibilizar as novas gerações e tudo mais. Só que, claro, isso não vem no vazio, então também ele é um filme que ele chega numa conjuntura muito difícil do contexto brasileiro, e daí eu acho que a contribuição dele também vai nesse sentido, né? Que ele é um filme que não, independentemente da premiação, mas ele acabou trazendo à tona um tema que a gente já vinha discutindo, direto ou indiretamente, nos últimos anos. Seja a questão da anistia para os crimes da ditadura, que é uma discussão que está lá em aberto desde 2010, mesmo com a decisão do STF ela continua em aberto, mas ela se potencializou hoje com a questão da anistia para os crimes do 8 de janeiro, né, que a gente está vendo os desdobramentos. Então eu acho que um dos efeitos assim, do filme é esse, né, conecta as novas gerações com o tema e ao mesmo tempo fortalece essa luta, né, contra a impunidade, que eu acho que é essencial para a gente poder avançar em termos de democracia, direitos humanos e, enfim, o sistema político como um todo. Excelente. Muito obrigado, professor, pelo seu tempo. Queria agradecer a colega Helena, que está aqui gravando. E foi muito importante assim, essa contribuição. Esperamos ainda que o senhor contribua mais para o Simplificando Política. Não, eu que agradeço, viu? Muito obrigado.